Fala galera linda, aqui é a professora Michele Rondon, professora de matemática, e vamos começar a resolução dessa prova maravilhosa do Enem 2021. Olha essa questão que interessante, é uma questão falando de função trigonométrica, função seno, função cosseno. Então vamos começar a leitura? Preste atenção. Uma mola é solta da posição distendida conforme a figura. A figura direita representa o gráfico da posição P em centímetros, da massa M em função do tempo, e o tempo está em segundos, e um sistema de coordenadas cartesianos. Nesse movimento periódico é descrito por uma expressão do tipo PT igual a mais ou menos A cosseno de WT, ou PT é igual a mais ou menos A vezes seno de WT, em que o A é um número maior que zero. É a amplitude de deslocamento máximo e W é a frequência que se relaciona com o período T pela fórmula W é igual a 2π sobre T. Olha que coisa linda, ele está te dando um gráfico. Toda vez que você pega uma questão que tem gráfico e figura, você tem que analisar. Então vamos só recordar um pouquinho sobre função trigonométrica. Ele está te passando que essa função PT, ela pode ser do estilo mais ou menos a amplitude A vezes o cosseno de WT, ou ela pode ser descrita como PT mais ou menos A seno de WT. Aí você tem que ter na sua mente a recordação de como é o gráfico da função seno e o gráfico da função cosseno. Então, se você parar e analisar, repara um detalhe. Se eu tiver o seno de 0 grau ou 0 radiano, o seno de 0 vale 0. Ou seja, quando eu represento o gráfico da função seno, esse ponto começa aqui, ó, e vai subindo e depois descendo. Isso é uma senoide. Mas quando eu faço o cosseno de 0 radianos, você vai ver que ele vai aparecer como 1. Isso quer dizer que o gráfico do cosseno, ele não começa na origem. Ele começa aqui em cima, desce e depois sobe novamente. Tanto a função cosseno como a função seno tem o período de 2π. Muito legal. Só que repara no gráfico que ele está te fornecendo. O período é quando ele faz o trajeto completo do gráfico. Ou seja, ele chega no ponto máximo, vai até o ponto mínimo e volta para o ponto máximo. Você está percebendo que o gráfico que ele está te dando, ele lembra mais a função cosseno, porque ele não começa na origem, e do que a função seno. Então isso já faz você eliminar algumas opções. Você já sabe que não vai estar trabalhando com função seno. Olha que coisa linda! Você vai estar trabalhando com função cosseno. Então vamos apagar aqui para mostrar bem direitinho como é que a gente vai resolver essa questão. Primeiro passo era saber qual era o gráfico dessa função periódica. Então a gente percebeu que é uma função cosseno. Eu tenho que descobrir quem é o meu W e quem é o meu A. Olhando para o gráfico, você vai perceber que o gráfico está tendo essa característica. Olha, vai do -3... sobe até o 3 e aí volta para o -3. Ou seja, essa é a amplitude. Olha que coisa linda! Essa é a amplitude. Quer dizer que quando o meu T for igual a 0, o meu P0 vai ser igual a -3. Olha aí, quando o meu T, que está em segundos, for 0, a minha imagem vai ser -3. Com isso, eu consigo já determinar quem é o A. Eu consigo achar que a minha amplitude vai ser -3, porque ele vai estar variando de 3 em 3 unidades. Essa é a amplitude. Olha que coisa linda. Lembre-se, a amplitude é o módulo desse parâmetro. Então agora eu vou achar o W e ele te deu a fórmula. Olha que coisa linda. Ele te deu que a fórmula W é igual a 2π dividido pelo período. E o que seria o período? É quando ele começou no ponto mínimo, chegou no ponto máximo e voltou para o ponto mínimo. Você vai ver que ele vai estar voltando ao ponto mínimo quando ele vai de 0 até
π radianos. Então, este é o meu período de 0 a π. Então, o meu período t, vamos chamar de π. Então, aqui é 2π dividido por π. E aí, o que a gente faz? Simplifica. E aí, a gente vai ter como resposta a alternativa A. Ou seja, você vai ver que a resposta dessa questão é menos 3 cosseno de 2t. E aí, gostou da resolução? Bem simples, né? Então era só lembrar um pouquinho sobre o que era a função periódica. Vamos para a próxima?